Pastor, qual a visão da igreja sobre outras religiões? Olá, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender sobre o que nós pensamos sobre outras religiões. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de integração. Hoje nós vamos aprender sobre a nossa visão com relação às outras pessoas que vêm de outras religiões. Qual que é o objetivo desse assunto? O porquê que a gente tem que colocar no curso de integração a nossa visão sobre as outras pessoas que vêm de outras religiões. Na verdade, não é a nossa visão sobre as pessoas que vêm de outras religiões. É como essas pessoas agora devem fazer, como elas devem se comportar para que possa andar corretamente na sã doutrina do Senhor. Qual o objetivo desse assunto? Primeiro é promover um desapego religioso completo. Às vezes a pessoa vem de uma outra religião, do catolicismo, do esoterismo, do espiritismo e acaba trazendo com ela alguns pensamentos, opiniões, doutrinas, manias e até mesmo culturas que ofendem o Evangelho de Cristo e atrapalham no caminhar dessa pessoa. Então nessa sessão nós vamos ajudar a você a ter um desapego religioso total da religião a qual você pertencia. Evitar o sincretismo subjetivo. Do que se trata isso? Sincretismo, nós vamos ter uma aula que vamos falar só sobre sincretismo, mas em resumo, o sincretismo é quando você mistura elementos de várias religiões ou de algumas religiões e acaba colocando dentro de uma religião ou de uma doutrina ou de uma vida cristã. E aí, eu não quero, por exemplo, que você que está entrando agora na nossa igreja seja uma pessoa que esteja caminhando no Evangelho e acredite em signos. Biblicamente isso é errado. Entende? Então, isso vai te ajudar a não misturar as coisas, a não ser um crente supersticioso. Promover o verdadeiro Evangelho, nós vamos pegar o que as religiões contradizem a Bíblia e o que o Evangelho diz de como se deve se agir de forma correta. E também tirar as dúvidas mais frequentes. As dúvidas dessa aula serão tiradas em uma live com data marcada, tá bom? Para que você possa tirar todas as suas dúvidas. A primeira religião que nós vamos tratar nesse momento é o catolicismo. Hoje, os católicos representam cerca de 50% dos brasileiros, o que dá um número estimado aí de 100 milhões de brasileiros. É uma religião bem expressiva. Pontos contrários dentro do catolicismo à Bíblia Sagrada. O que tem dentro do catolicismo que é contrário à Bíblia? Adoração de imagens, Maria como corredentora, Maria e outros são intercessores também, e a doutrina do purgatório. Vou falar rapidamente aqui sobre cada tópico. Adoração de imagens. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 5, Deus abomina o se fazer imagens e se prostrar diante delas. Isso é idolatria. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Então, se você era católico, não é? E você tem ainda essa prática, ela deve ser abandonada. Maria como corredentora. Eles colocam Maria como uma pessoa essencial para o plano de salvação. Maria foi uma mulher pelo qual o Filho de Deus nasceu, ela teve o seu papel especial na história, sim, com certeza, mas toda a redenção do ser humano, toda a redenção veio por intermédio de Jesus Cristo. Maria, ela não tem parte na redenção. Maria, ela foi usada por Deus para que Jesus nascesse, mas a redenção foi feita na cruz e somente na cruz nós encontramos salvação. Maria e outros são intercessores. Os católicos têm em sua doutrina o costume de se ajoelhar diante de imagens e rezar e pedir que esses santos intercedam por nós. E biblicamente está errado, porque a Bíblia fala que quem intercede por nós é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós. 1 João capítulo 1 diz que Jesus intercede por nós. Então, o verdadeiro intercessor da igreja é o Espírito Santo e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, se nós temos acesso direto a Deus, se temos acesso direto ao trono de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, nós não precisamos pedir mais a nenhum tipo de santo ou de imagem. Outro problema é a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório trata-se de um local que a alma da pessoa fica quando ela morre e ali os seus pecados são expurgados e depois ela pode ser salva. Então existe salvação após a morte, mesmo com uma vida errada aqui na terra, através do purgatório. A Bíblia diz que convém que o homem morra uma só vez, depois disso virá o juízo. A Bíblia não demonstra para nós, esse texto está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. A Bíblia não demonstra para nós, em nenhum momento, a existência de um purgatório. Não existe essa doutrina bíblica. Tudo que temos que fazer de forma correta e andar de acordo com as Escrituras deve ser agora, enquanto nós temos vida, chance e oportunidade. Porque depois que o homem morrer, ali segue-se então o juízo de Deus. Outro problema na doutrina católica que contraria a Bíblia Sagrada é a adoração a anjos. Muitos católicos têm lá a imagem do anjo da guarda, o quadrinho lá,
do anjo da guarda, a Bíblia nos ensina que nós não devemos adorar a anjos. O único que deve ser adorado é Deus, Jesus e o Espírito Santo, formando aí a Santíssima Trindade. Então nós não adoramos a anjos, não acendemos velas a anjos, não colocamos a nossa vida nas mãos de anjos. Salmo 37, verso 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. O texto do Salmo 91 nos ensina que Deus dá ordem aos anjos dele para nos guardar. Não diz que devemos pedir aos anjos para sermos guardados por eles. A nossa oração, ela deve ser sempre direcionada a Deus. A nossa adoração deve ser sempre direcionada a Deus. Outro problema é o batismo de crianças, né? O catolicismo, eles têm a doutrina do pedobatismo, de batizar crianças. E o batismo, a Bíblia ensina e chama de batismo de arrependimento. O batismo, a Bíblia chama de batismo de arrependimento. Mateus 16, a Bíblia fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, antes de eu batizar, eu preciso crer. E para me crer, eu tenho que ter a minha racionalidade, o meu intelecto formado. E um bebê, uma criança, não tem um intelecto formado. Então, o batismo católico, ele é um batismo inválido. Por quê? Porque uma criança, ela não tem capacidade de se arrepender. Ela não tem capacidade de raciocinar, ela não tem capacidade, basicamente, de nada com relação a isso. Então, um problema muito grave da doutrina católica é o batismo de crianças, e nós não praticamos isso. Isso é uma doutrina contrária à Bíblia. Rezas e repetições. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse que não é por muito falar que seremos ouvidos. Então, não é você pegar um terço ali, bolinha por bolinha, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso. Esse não é o objetivo da oração. A oração é um relacionamento com o Pai. Então, não é por orar repetitivamente, de uma forma muitas vezes robótica, que vai fazer com que Deus te ouça. A tua oração, ela deve ser feita com muita fé, direcionada a Deus. Pode ser com palavras simples, não tem problema. E o Senhor, ele vai te ouvir. Eu era católico, pastor. O que é que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, o mais importante é abandonar o uso de imagens. Abandone o uso de imagens. Quebre, desfaça dessas imagens de forma que elas não possam ser mais utilizadas. Você não deve doar. Por quê? Porque idolatria é pecado. E Deus não quer que você incentive outras pessoas a pecarem. Então não doe. Destrua essas imagens. Não tem nenhum tipo de problema. Não vai ter nenhum tipo de retaliação para a sua vida. Tudo bem? São apenas imagens. Gesso, pau, pedra. E elas não servem para absolutamente nada, a não ser para corromper o coração das pessoas e afastá-las de Deus. Um outro conselho é que você substitua a Bíblia Católica. Você pode até guardar a Bíblia Católica para estudos futuros, né? Estudar, por exemplo, os livros apócrifos. A Bíblia Católica, ela tem 7 livros que não são canônicos, são livros fora da Bíblia canônica, da Bíblia que é usada pelos judeus e pela igreja há mais de séculos aí. Então, você deve abandonar o uso dessa Bíblia católica e passar a usar a Bíblia protestante, que sim é a Bíblia correta. Se você tem curiosidade de saber o porquê que a Bíblia católica ela tem mais livros, depois desse curso nós temos um curso chamado C9, Curso Nova Vida, e ali eu ensino o porquê que a Bíblia católica tem esses livros a mais. E outra coisa importante é que você tire as suas dúvidas. Eu era católico, fico com algumas dúvidas, não sei o que fazer. Na live Tira Dúvidas, você vai poder fazer a sua pergunta. Fique atento, que a gente vai estar sempre divulgando sobre as nossas lives, tá bom? Uma outra religião que nós vamos falar aqui é sobre o espiritismo, tá? Eu era espírita, participei do espiritismo, kardecismo, enfim, de alguma vertente do espiritismo. Bom, o espiritismo hoje representa 5% dos brasileiros, aproximadamente 6 milhões. Quais são os pontos contrários na Bíblia Sagrada, aonde o espiritismo está errado de acordo com a Bíblia Sagrada? O primeiro ponto é a reencarnação. Não é? A Bíblia fala sobre ressurreição, não sobre reencarnação. De acordo com o Espiritismo, né, as pessoas elas vão reencarnando, e elas vão pagando pelas falhas da sua vida passada, e tem o nome de karma, né, como se fosse um castigo, para que você se torne uma pessoa aperfeiçoada, um espírito aperfeiçoado até você chegar a ser um espírito de luz. Então a Bíblia ela não fala sobre reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala: convém que o homem morra uma só vez, depois disso virá o juízo. Então você não teve vidas atrás, você não terá vidas à frente. Você tem essa vida para decidir o que é que você vai fazer com ela e aonde você vai passar a sua eternidade. Se num lugar de salvação ou se num lugar de condenação. Outro problema no Espiritismo é a comunicação com os mortos. Não é? Tentar entrar em contato com os mortos. Prática essa que é impossível e também é condenável. Levítico 19:31, isso é condenado de acordo com a Bíblia. Não é algo que a Bíblia aprova. Então você se converteu, você crê na palavra de Deus. Então, de acordo com a palavra do Senhor, Levítico 19:31, o Senhor ali condena, o Senhor proíbe que seu povo tente, né, o contato com os mortos. A necromancia não é algo apoiado pela palavra de Deus.
Um outro problema é a salvação pelas obras. Nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras. Efésios 2, do 8 ao 9, fala isso. Mas isso não quer dizer que nós não devemos prestar atenção nas nossas obras, não é isso. A nossa fé, ela é vista pelas obras, de acordo com Tiago, capítulo 2, não é? Mas não é o fato de você ser bom, porque ninguém é bom, que vai fazer com que você entre no céu. O fato é entregar a sua vida a Cristo de verdade, viver de acordo com a palavra dele, o que vai tornar os seus atos de uma pessoa boa. Por quê? Porque você é uma pessoa transformada por Cristo. Já o Espiritismo, você faz boas obras para se auto-justificar diante da sua espiritualidade. Isso é uma coisa completamente contrária à Bíblia Sagrada. De acordo com o Espiritismo, Jesus é um espírito superior. E para nós, pela Bíblia, Jesus é Deus. Ele é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito. Jesus Cristo é Deus. Eu era espírita, o que eu devo fazer? Primeiro que os ensinos espíritas devem ser abandonados. Você deve abandonar, fazer um reset na sua mente de todos os ensinos e doutrinas espíritas que você absorveu. Se você tem alguma dúvida com relação ao espiritismo, pastor, eu era espírita, eu tenho medo de alguma coisa me perturbar, eu tenho medo de ter deixado essa religião e alguma coisa me seguir e tal, você pode tirar as suas dúvidas conosco na nossa live Tira Dúvidas. Mas de antemão eu falo para você que aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz, o maligno não toca. Então não precisa você ter medo. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, andando no caminho certo. A próxima religião que nós vamos falar são as religiões afrodescendentes, não é? Umbanda e Candomblé, religiões de matriz africana. Representam 2% dos brasileiros, aproximadamente 4 milhões. Quais são os problemas que existem dentro dessa religião de acordo com a Bíblia? Quais são os pontos contrários dentro dessas religiões, contrários à Bíblia Sagrada? Adoração a imagens, já tratamos isso na questão do catolicismo, né? De acordo com algumas ramificações, Olorum é o único Deus, e nós sabemos que o único e verdadeiro Deus é Jeová, Yahvé é o nosso Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eles acreditam em reencarnação, assim como os espíritas também, e eles tendem a um ponto muito forte dentro dessas religiões, é a comunicação com entidades espirituais. E todas essas práticas, né, na Bíblia Sagrada, elas são um pecado, tá? Pastor, eu era da Umbanda, talvez de uma ramificação mais pesada, né, dessas religiões de matriz africana. O que eu devo fazer? Abandone todas as imagens, destrua as imagens, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de reserva. Fique tranquilo, são apenas imagens. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que opera em nós do que o inimigo das nossas almas que opera no mundo. Então quebre essas imagens, não doe, não dê de presente, tá bom? Quebre completamente, não precisa fazer nada de sensacionalismo. Não, quebre as imagens, ponha no lixo, jogue fora e acabou. Abandone todo o material ligado a isso. Talvez você tenha algum medo, mas não precisa você ter medo, tá bom? Não precisa você ter medo com relação a isso. Pode abandonar todo o material. Pega tudo que você tem, destrua, quebre, jogue, ponha fogo, destrua de forma que fique inutilizado, porque isso não pertence mais à sua vida. Hoje você é um filho de Deus, hoje você é uma filha de Deus, você não precisa de mais nada disso, isso não pertence mais à sua vida. Como eu falei, ao se desfazer de tudo, não precisa de sensacionalismo ou misticismo. Não, pastor tem que vir aqui, tem que ungir, derramar o óleo, isso não existe, tá? Isso não existe. Apenas se desfaça, apenas destrua, fique tranquilo. A fúria do maligno não vai estar ligada a você destruir essas coisas, mas a fúria do maligno vai estar ligada a você ter decidido a servir a Cristo, ok? Então não doe essas imagens, não doe essas coisas, não precisa ficar com medo, apenas destrua. E um conselho é que você estude a palavra de Deus, estude, e a Bíblia vai te esclarecer, a Bíblia vai te trazer libertação, a Bíblia vai te trazer verdade, a Bíblia vai te trazer iluminação no teu caminho, para que você entenda realmente o que é que você tem que fazer e o que é que você tem que ser para você ser uma pessoa salva, próspera, abençoada e feliz. As dúvidas sobre esse assunto você pode tirar na nossa live Tira Dúvidas. Budismo. Eu era budista, pastor, o que eu faço? Tá? O budismo representa 0,13% dos brasileiros, cerca de 200 mil. Pode ser que de acordo com que os anos passem, esses números que eu passo para vocês, pode ser que eles mudem, aumentem, diminuem, não é? Quais são os pontos contrários à Bíblia dentro do budismo? Reencarnação, idolatria a Buda, salvação por obras e rezas repetidas. Então, por exemplo, com relação à idolatria, o budismo, ele também está ligado ao sincretismo. Lembra daquela mistura que as pessoas fazem na sua cabeça? Né? Eu recordo que tinha a casa de um parente meu, um parente próximo, que ele era católico, né? Usava a arruda para proteger a casa, que está ligado ao esoterismo. Tinha um Buda que ele deixava ali de costas com as moedinhas, que está ligada ao budismo. E, enfim, então você percebe o sincretismo, essa mistura, não é? Então, muitas pessoas têm lá o Buda bonitinho, é uma imagem que é objetivo de idolatria, tá?
rezas repetidas, filosofia como um método de evolução, né, da pessoa, não que intelectualmente você não se desenvolva estudando filosofia, alguma coisa assim, mas nós entendemos que o livro sagrado, as palavras sagradas que dão base para a nossa vida, é a sabedoria que vem da palavra do Senhor. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria, dizem Provérbios. Então, o que eu devo fazer? Abandone as imagens, abandone todo o material ligado a isso, jogue fora, destrua, bota fogo, quebre. Abandone os ensinos e estude a palavra de Deus, para que você possa entender o que é certo e você poder fazer o contraste do que você aprendeu de errado com a palavra de Deus, tá? Lembrando que o que eu estou falando aqui sobre essas religiões, eu não tenho nenhum tipo de objetividade de incentivar o ódio, a raiva, essas religiões não tem nada a ver. As pessoas devem ser respeitadas, as religiões devem ser respeitadas. Eu estou falando com você que se converteu a Cristo e quer fazer as coisas corretas, certo? Então, eu não estou criticando e nem incentivando preconceito religioso, não é isso não. Eu estou apenas te ensinando a verdade, a palavra de Deus. Eu era testemunha de Jeová. O que eu devo fazer? Eu era testemunha de Jeová. O que eu faço? Primeiro, eles representam 0,4% dos brasileiros, não chega nem a 1%. Que dá aproximadamente aí 800 mil, é bastante gente. Testemunho de Jeová, para mim, é uma das seitas mais problemáticas que existem na atualidade. Eles têm diversos pontos que são contrários à Bíblia e eu digo que a pessoa que ela tem um conhecimento básico da Bíblia consegue refutar. Por exemplo, eles negam a Trindade, eles não creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é um Deus menor e o Espírito Santo nem Deus é uma força ativa. E não é o que diz a palavra de Deus. Não é? Então, um dos problemas é esse. Eles negam a Trindade, negam a deidade de Jesus Cristo. Negam a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo para eles não é uma pessoa, não é um Deus, é uma força ativa, é uma energia de Deus que flui nas nossas vidas, não faz o menor sentido. Eles proíbem a transfusão de sangue. Né? Os testemunhos de Jeová, eles não aceitam, né, fazer a transfusão de sangue. A Bíblia para eles não é suficiente, então eles usam materiais de apoio para poder embasar as suas doutrinas e as suas heresias. Eu era testemunho de Jeová. O que eu devo fazer? Estudar as escrituras de verdade, tá? Não a tradução do Novo Mundo deles, que é uma tradução modificada da Bíblia Sagrada. Estudar a Bíblia protestante, a Bíblia verdadeira, e nós podemos indicar a Bíblia correta para você, tá bom? Troque de Bíblia, se você usa a tradução do Novo Mundo, troque de Bíblia, porque ali eles mudam versículos, tiram versículos, mudam palavras para poder encaixar a Bíblia deles de acordo com aquilo que eles pensam. E batize-se como um cristão. Se você é testemunho de Jeová, foi batizado na Igreja Testemunho de Jeová, você precisa se batizar de novo. É uma seita, não é um batismo cristão. Você precisa se batizar de novo da forma correta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dúvidas sobre esse assunto, você pode tirar na nossa live e tirar dúvidas, tá bom? Mormonismo, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, representa aproximadamente 0,5% dos brasileiros, o que dá aproximadamente aí cerca de 1 milhão para um pouco de mais, tá bom? Para eles a Bíblia não é suficiente, assim, é uma seita também bem complicada, tá? Para eles a Bíblia não é suficiente, para eles, por exemplo, não existe inferno, tá? Uma outra questão, para eles que os profetas deles, eles chamam de profeta vivo, né? O profeta vivo, o líder da igreja deles, a palavra do líder tem o mesmo peso da palavra de Deus, da palavra revelada. Então, o que o líder deles prega, o líder máximo deles prega, não é equivalente às escrituras. Então, assim, é uma religião bem complicada. O que eu devo fazer, pastor? Era mormon, o que eu devo fazer? Esqueça tudo que você aprendeu lá, não é? Tente esquecer tudo que você aprendeu lá, estudando as escrituras, estude as escrituras, troque de Bíblia e batize-se como um cristão. Adventismo do sétimo dia. Eu era adventista e agora estou aqui na igreja de Atos. O que eu devo fazer? Eles representam aproximadamente 5% dos brasileiros, cerca de 1 milhão. Tá? Pontos contrários à Bíblia Sagrada que existem dentro do adventismo. Tá? Não guardar o sábado implica na salvação. Então, se você não guarda o sábado, você está cometendo pecado, logo você perde a sua salvação. E nos ensinos, né, do Novo Testamento, a guarda do sábado, ela não foi confirmada, ela não foi ensinada nem por Jesus Cristo, nem pelos seus apóstolos. Muito embora Jesus guardava o sábado, mas ele estava vivendo no tempo da lei. Quando Jesus morre na cruz, não é? O testador morre, então o testamento passa a valer. Então agora o Novo Testamento é inaugurado e dentro do Novo Testamento a guarda do sábado não é uma regra imposta para a igreja. Para eles a Bíblia não é suficiente. Por exemplo, eles usam os livros de Ellen White para poder apoiar as suas doutrinas, tá bom? E ali existem muitas questões contrárias à Bíblia Sagrada. Para eles, os dons cessaram, então
Os adventistas são cessacionistas, então eles não acreditam nos dons do Espírito para os dias de hoje. Eles rebatizam, em alguns casos, cristãos de outras igrejas. Na verdade, é como se você reiniciasse ali uma verdadeira conversão. Dentro da cabeça dos adventistas, por mais que as outras igrejas sejam boas, eles acreditam que a salvação é só por intermédio da doutrina adventista. E isso caminha para se configurar como uma seita. Então é bem complicado. Com relação às pessoas que foram batizadas dentro do adventismo, nós analisamos se há necessidade da pessoa se batizar corretamente ou não. Eu era adventista, o que eu devo fazer? Não se apegue à doutrina da guarda do sábado, estude a palavra de Deus e tire as suas dúvidas com o seu líder, com o seu pastor. Como eu falei, você vai ter a live Tira Dúvidas, então você vai ter a oportunidade de perguntar e tirar as suas dúvidas com relação a isso, tá bom? Essa foi mais uma aula do curso de integração. Hoje nós aprendemos a nossa visão sobre como se comportar quando eu venho de outras religiões. Deus te abençoe e até o próximo assunto.